Porque quando a gente converte, quem já está ajudando a gente a converter já é o Espírito Santo. É ele. O verso 23, que partimos lá de Provérbios 1:23, diz: convertei-vos pela minha repreensão, é Deus falando, para que recebais abundantemente o Espírito, para que entenda a palavra. Irmão, dá uma olhada aí para o senhor ver a gravidade de quem não tem o Espírito. E usa. Em Romanos 8:9, a Bíblia diz que quem não tem o Espírito não é de Deus. Diz assim, ó: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Tá vendo? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ah, pastor, então eu preciso ser batizado com o Espírito Santo? De maneira nenhuma. Nós não estamos falando de batismo com o Espírito Santo. De Atenção, maneira nenhuma. Essa informação ela é importante para você, querido. De maneira Pra nenhuma. todos nós. Nós não estamos falando de batismo com o Espírito Santo. Nós estamos falando de ter o Espírito. O Espírito Santo, ele é dado mediante a conversão, não é mediante o batismo com o Espírito Santo. Isso aqui é muito importante nós falarmos nisso. Eu já... Importantíssimo. O senhor ter entrado nessa linha aí é um ensino que no ano passado eu ouvi o senhor dar numa igreja. Para receber o Espírito Santo, o que te leva a receber o Espírito Santo é a conversão, não é o batismo com o Espírito Santo. E o que é batismo com o Espírito Santo? Batismo com o Espírito Santo é você ser plenamente cheio do Espírito Santo que já estava em você. Eita, glória! Os discípulos foram batizados com o Espírito Santo na hora que eles receberam o Espírito Santo. Sim, porque quando Jesus enviou. Porque Em o Atos Espírito 1:8. Santo veio para a terra naquele dia. Eles Sim. receberam na mesma hora O o Espírito Santo e e o o batismo do Espírito Santo. Eles receberam o dom do Espírito Santo, a doação do Espírito Santo para os que eram convertidos e o batismo com o Espírito Santo na mesma hora. Agora veja bem que Provérbios capítulo 1, verso 23 não está falando de batismo com o Espírito Santo. Ele está falando: convertei-vos pela minha repreensão e recebereis abundantemente do Espírito, certo? Certo. Não tem nada a ver com o batismo com o Espírito Santo. Não. Assim conhecereis a minha palavra. O Espírito Santo te ajuda a entender a palavra. Tem pessoa que ele não é batizado com o Espírito Santo e é um grande ensinador da palavra de Deus, porque ele ensina pelo Espírito. Olha aí. Ele aprende com o Espírito Santo, porque ele tem o Espírito Santo, ele só não é batizado com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nós recebemos quando convertemos. Porque isso é tudo assim muito harmônico, porque quando a gente converte, quem já está ajudando a gente a converter já é o Espírito Santo. É ele que nos convenceu do pecado. Por quê? Porque ele já está repreendendo a gente, Deus já está repreendendo a gente para a gente converter, para ele entrar na gente. É. É lindo. É a mesma coisa de Deus fazer um apelo assim, ó: converte que eu quero entrar na sua vida. E sem você converter eu não entro. Eita, glória. Tá vendo? Que lindo que é. É lindo, é lindo. E aí mesmo. o Espírito Santo que está dentro de você, que entrou em você, você recebeu ele, por causa que converteu, ele te ensina a palavra. Então você pode ser um gigante para ensinar. Você pode ser um grande mestre sem ser batizado com o Espírito Santo. Apenas se convertendo, porque convertendo você já tem o Espírito Santo. Não dá para você ter o dom de revelação, de visão, não dá para você ter o dom, os dons espirituais sem ser batizado com o Espírito Santo. Que fala em Gálatas 5, né? Não dá para receber os dons espirituais sem ser batizado com o Espírito Santo. Os 9 dons espirituais listados pela Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículo 21 e 22. Sim. Não dá para receber. Mas quem não é batizado com o Espírito Santo pode ter visão, pode ter revelação, pode ter sonho tranquilamente. Não tem problema. Mas não dá para receber os 9 dons espirituais listados em Gálatas.